Olá, boa noite. Boa Boa noite, noite a professor. todos. Tudo bem, professor Rony? Tudo bem? Satisfação. Satisfação é toda minha, toda nossa. Professor Rony, bem-vindo à nossa live. Boa noite a todos que estão nos assistindo agora. É um prazer estar com vocês aqui nesse sábado à noite, né, para essa discussão tão importante, né? Vamos tratar hoje da importância da teologia na igreja, né? Um tema bem relevante. E professor Rony, que é uma pessoa que já vem com uma longa caminhada nessa direção da teologia, ele é mestre em teologia, né? Atuante na Igreja Assembleia de Deus também como evangelista, já vem com uma longa caminhada. Ele é escritor também, né? E psicanalista. O professor Rony que vai trazer essa discussão para nós hoje. Essa discussão a Open Educacional está promovendo. A Open Educacional é uma empresa especializada em educação digital. Eu sou o diretor da Open Educacional, sou o professor Almir. Acho que alguns me conhecem, que estão assistindo, outros não, né? Então, sou o professor Almir, sou o diretor da Open Educacional. Nós trabalhamos aqui na Open Educacional com produção de conteúdo digital, sejam e-books, videoaulas, plataformas de ensino. E agora, no mês de julho, nós vamos também começar a oferecer cursos diretamente para o público, porque antes os nossos clientes, os clientes da nossa instituição, eram outras instituições, né? E a partir agora do mês de julho, nós vamos começar a oferecer cursos. Um dos cursos é o curso de Teologia Básica. Esse curso é o curso que eu tenho o prazer de ter o professor Rony aqui conosco, né? Para a gente oferecer esse curso, né? Vamos ter outros cursos na área de educação, outros cursos dentro da área da religião, cursos dentro da área do direito também, dentro da área da psicologia. Então, tem vários cursos no forno que vão sair agora no mês de julho, ok? Quem quiser conhecer um pouco mais sobre a Open Educacional, pode acessar as redes sociais, estamos no Instagram, basta buscar lá Open Educacional, estamos no Facebook, estamos também no LinkedIn, né? Temos o site que é www.openeducacional.com.br. Qualquer meio desses vocês conseguem entrar em contato conosco, pelo direct, por meio de contato no site, vocês sempre vão conseguir entrar em contato conosco de qualquer forma. E esse curso de teologia, o professor Rony é um dos idealizadores, né? Na verdade, ele é o idealizador desse curso que a gente vai oferecer, né? Ele que propôs toda a estrutura, todo o conteúdo, né? É um curso que tem uma duração de 1 ano, porque ele tem uma quantidade de módulos de 12, né? Então, ele tem a duração de 1 ano. Né? É um curso que tem bastante conteúdo que vocês vão conhecer um pouco mais aqui durante a nossa live. Eu vou passar a palavra agora para o professor Rony, para ele falar um pouco sobre o conteúdo que ele veio tratar aqui. Se vocês tiverem dúvidas, comentários, fiquem à vontade para colocar aí nos comentários, para adicionar, que a gente vai ler. Se tiver alguma pergunta, né, professor Rony? Claro. Podem colocar aí, a gente vai respondendo aí na medida do possível, ok? Professor Rony, Professor fique à Almir, boa vontade. noite. Boa noite, professor Almir. Meu amigo, obrigado pelo convite. Parabéns aí a você, a Open Educacional, por esse projeto maravilhoso. Me considere aqui o maior entusiasta, viu? Depois de você, é claro, né? É, é uma satisfação enorme estar aqui. A gente fica muito feliz, professor Almir, porque eu particularmente encaro esse espaço como um espaço de contribuição para a igreja, para a eclésia, mas por que não dizer também, professor, para a própria sociedade como um todo, já que a igreja ela projeta pessoas na sociedade, né? Ela, de algum modo ela contribui para isso. Parabéns aí pela novidade. Eu, de fato, quando conheci a Open, ela vinha trabalhando exclusivamente com produção de conteúdo para instituições de ensino superior e agora abre esse novo leque de atuação. É isso aí. O bom empreendedor é assim, né? Ele vai Sim, ampliando os horizontes, investindo. Isso é muito legal. Parabéns, professor. E obrigado sim. pelo espaço. Obrigado, professor. Professor Rony, inclusive, você participou comigo na produção de conteúdos para ensino superior, inclusive participa até hoje, né? Essa parceria Sim, nossa já sim. vem de alguns anos, eu diria, né? De fato, de fato. Obrigado, Sim. professor. Professor Almir, você já percebeu que, pessoal, vocês que estão assistindo de casa aí,
quando a gente está em fase de produção, eu fico trocando áudios aqui com o professor Almir, eu faço muita raiva nele, porque eu mando áudios longos, mas eu prometi que agora eu estou me, eu tô me disciplinando. E, professor Almir, você já percebeu que eu falo muito, né? Eu falo muito. Então eu vou discorrendo aqui, mas fique à vontade para me interromper, se quiser, de repente, ler alguma pergunta que possam fazer, a gente vai batendo esse Claro, papo aqui, tá bom? tá Vou ótimo. aproveitar o espaço aqui, professor, rapidinho para divulgar, ó, a minha Opus Claro. Magnum. Aproveitar esse espaço aqui. Eu não sou bobo, né? Então vou aproveitar a presença aqui das pessoas que estão nos acompanhando, que vão ver depois também. Pessoal, essa é a minha enciclopédia teológica, numa perspectiva transdisciplinar. Vocês podem ver aí um trabalho bem volumoso. Esse é o volume 1. Tem aqui também, trem é pesado, professor Almir. E tem também o volume de número 2. Essa obra, ela reúne quase 300 artigos e verbetes sobre temas gerais da teologia, linkados a outras áreas de conhecimento, como a pedagogia, a psicanálise, a filosofia e outras áreas com as quais eu tenho dialogado. Eu costumo dizer, professor Almir, que é praticamente impossível hoje a gente operar de maneira rigorosamente disciplinar, né? Então, esse diálogo entre os saberes, hoje, creio mais do que nunca, é uma necessidade e a enciclopédia ela é fruto desse esforço, né? Produzindo aí ao longo de mais de 10 anos. O pessoal que tiver interesse em adquirir, Sim. está no site da editora, editora Reflexão, e vocês vão poder adquirir lá, tá bom? Bom, professor, a proposta então é falar sobre o papel da teologia na igreja. Não fui eu, pessoal, que defini o tema. Parabéns aí ao professor Almir por ter pensado isso, bem bacana. E isso é muito legal porque nos leva, professor, a refletir sobre a utilidade da teologia na vida, né, na realidade. E a gente não fica apenas no campo teórico. Eu defendo a ideia de que teoria e praxis são duas coisas que estão interconectadas. Eu vejo, às vezes, algumas discussões no sentido de se valorizar mais uma do que a outra. Eu acho que isso não é operacional. Eu penso que as duas coisas estão imbricadas, estão muito relacionadas. Eu acredito que a teoria desemboca na prática, mas a prática ela tem reflexos diretos na teoria, na própria reflexão, e muitas vezes a gente reformula teoricamente muita coisa a partir da vivência prática, né? E como educador também eu convivo com isso. A própria pedagogia, ela vem passando por. Eu sou licenciado em pedagogia também, então a gente percebe que na pedagogia novas propostas vão chegando justamente em resposta. O professor Almir, que também trabalha diretamente com o ensino superior, sabe disso também. A gente vai rearticulando novas propostas a partir de vivências, a partir de novas demandas concretas, né, na praxis educacional. E na teologia, pessoal, eu acho que também não é diferente. Então, pensar o papel da teologia na igreja é uma proposta muito bacana. Eu queria, professor Almir, se você me permite, começar aqui, ah, antes de mais nada, quero crer que nós vamos ter pessoas aqui que estão começando a estudar teologia agora, outros que se interessam. Eu acho que nesse primeiro momento da minha fala, é interessante a gente definir o que é teologia, né? Pode parecer redundante, pode parecer óbvio demais para muitas pessoas, mas para muitas pessoas não necessariamente, não conhecem de fato a teologia e, afinal de contas, o que é teologia. A gente tem uma definição Sim. muito clássica A gente tem uma definição muito clássica, professor, que é muito popular na igreja também, que diz que teologia é a doutrina de Deus. Alguns falam estudo sobre Deus, né? Porque a palavra teologia ela vem da fusão ou da junção de dois termos gregos, theos e logia. Theos para Deus, que a gente traduz como Deus, logia como estudo racional, um tratado, um discurso racional sobre determinado tema, desculpe. Então você teria então aí a ideia de que teologia é estudo de Deus. É claro que essa definição, ela é uma definição a priori, né? Ela é um ponto de partida muito válido, eu acho, né? Está muito no senso comum, mas a teologia, ela a gente pode pensar uma definição da teologia de modo bem mais profundo, né? A gente pode, a partir desse a priori, começar então a entender o que é a teologia, e a teologia, gosto de pensar nela, professor Almir, alguns vão questionar isso, né? Alguns não vão concordar aqui com a minha afirmação, mas há muitos que concordam também. A teologia ela pode ser entendida também como uma ciência no sentido de que ela tem objetos de estudo, né? E mesmo que o objeto de estudo da teologia, Deus, ele não deva, a gente não consegue
falando assim de modo bem prático, a gente não consegue colocar Deus no laboratório para examiná-lo, né? Então, é Uhum. objeto de estudo no sentido de que a teologia, ela recorre a fontes para estudar a respeito de Deus. Então, eu gosto de pensar na teologia como uma área de conhecimento que estuda o material que está disponível, que nos permite refletir a respeito de Deus, que na própria teologia a gente chama de revelação, a própria revelação que Deus faz a respeito de si mesmo. E sei que isso parece muito abstrato a princípio, pessoal, mas há um lado muito prático também, porque esse objeto de estudo da teologia, e aqui a gente poderia agora ampliar um pouco mais isso e falar de objetos de estudo da teologia, então, ou por que não dizer, para falar aqui como o teólogo católico Clodovil Boff, as fontes da teologia, né? Ele fala sobre as fontes da teologia no seu livro, tem um livrão dele bem denso, estou lendo agora, Teoria e Método da Teologia. É bem interessante que ele vai apresentar algumas dessas fontes da teologia. Uma dessas fontes, por exemplo, professor Almir, e todos que nos acompanham, é a própria história, né? A própria história ela é fonte para a teologia. A Bíblia, que é recebida pelas diferentes tradições teológicas como um livro sagrado, um livro que em algumas tradições teológicas, é palavra de Deus. E mesmo aqueles teólogos que não têm essa perspectiva, vão trabalhar também intensamente com o texto bíblico e fazer teologia também a partir desse contato com as Escrituras, ainda que não partindo desse pressuposto. Não é o meu caso, né? Não é o meu caso. Como teólogo, eu faço uma abordagem técnica do texto bíblico, trabalho de maneira técnica, acadêmica, mas guardo e carrego comigo e professo também a fé, a crença de que a Bíblia é revelação de Deus e é a palavra de Deus, né? Ah, então, eu tento aqui, professor, nesse momento inicial aqui da nossa conversa, trazer essa definição a princípio, bem claro, ela é uma definição objetiva, até pelo contexto, mas acho que ela nos permite, assim, nos instrumentalizar para conversar um pouquinho sobre teologia, né? Uma outra fonte da teologia é a própria natureza, é a própria, o que alguns teólogos chamam de teologia natural, é a ideia de que Deus ele se dá a conhecer também através da criação, a ideia de que o mundo, o universo, é resultado de uma criação. Não vou entrar no mérito aqui de como isso se dá, é outra discussão. Alguns pensam numa criação de maneira imediata, outros dialogam com a teoria da evolução, outros rejeitam a teoria da evolução. A gente tem a proposta do design inteligente, do criacionismo e por aí vai. Mas não é essa a discussão. Mas o fato é que essas teorias refletem aí a ideia de que a natureza, a realidade material, ela é também fonte para a teologia. Como pentecostal agora, professor Almir, se me permite, uma outra fonte muito importante para a teologia também, nós pentecostais enfatizamos muito isso, é a própria experiência, né? A experiência com Deus, a experiência com o próximo, a experiência com a igreja, e tudo isso é material para o teólogo, né? Para o teólogo trabalhar. Acho muito bacana pensar também nessa fonte para a teologia. Professor Almir, eu fiz essa introdução aqui, de repente você quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Eu estou vendo que o pessoal está participando aqui, está movimentado, né? Sim, sim, sim. Sim. Você veio falando dessa abordagem aí da teologia, falando de conceitos iniciais, colocando ela como a ciência, né? E ao mesmo tempo Uhum. colocando mais objeto de estudo, não é possível colocá-lo em um laboratório e fazer testes, experimentos e tudo, né? E fazendo essa contextualização, eu queria saber assim a sua relação com a teologia. Qual é a sua relação com essa teologia que você considera uma ciência? Qual é a sua relação com a teologia? Claro, claro. Professor, boa pergunta. Eu costumo brincar com isso e dizer o seguinte: a teologia é a minha relação extraconjugal autorizada. Minha esposa não tem muito ciúme dela, não. Ela aceita essa relação, sabe? A teologia, para mim, assim, é uma grande paixão, né? Se você, espero a gente poder ter a oportunidade de tomar um café aqui em casa, professor. Você vindo aqui, você vai ver que acho que 70% dos meus livros aqui na minha biblioteca são de teologia. Então é uma relação muito pessoal, é uma relação de trabalho, de muito trabalho, diga-se de passagem. Aliás, sem isso não seria possível uma obra dessa envergadura, são quase 2.000 páginas, né? Sim. Então é uma relação de muito trabalho. É uma relação que começou, professor, quando eu tinha 14 anos, e talvez você vai rir, porque é engraçado falar disso, eu até me emociono quando falo disso. Digamos que eu fui introduzido no amplo universo da teologia paradoxalmente,
por um homem analfabeto, que não sabia assinar o próprio nome. Meu pai, né, meu saudoso pai, já é falecido há 20 anos, eu me lembro que eu tinha 14 anos, ele me levou a uma livraria no centro da cidade de Vitória, e ali ele me presenteou, ele falou, meu filho, o livro que você escolheu eu vou pagar para você. Ele não sabia ler, Almir, ele era analfabeto, um homem muito simples, veio da roça, mas ele sabia da importância do ato da leitura, né? Olha que coisa Sim, curiosa, né? E ele me sim. introduziu nesse, né? Ele me introduziu nesse amplo universo da teologia. Me lembro até hoje, eu comprei um comentário bíblico de um teólogo pentecostal chamado Frank M. Boyd, e de lá para cá, professor Almir, eu nunca mais parei de ler, né? Seja como autodidata, depois fui para academia, não parei de estudar e fui estudando, continuo estudando até hoje, mas a minha relação começa ali. E eu diria, professor Almir, que a minha relação com a teologia também, além de ser apaixonante, ela também é uma relação que para mim representou crescimento, crescimento em todos os sentidos, no âmbito pessoal. Eu hoje me vejo como um marido melhor, como um cristão melhor. Eu me vejo e me esforço, né, para ser um colaborador melhor da Open, né, tentando fazer melhor agora do que fazia antes. Na faculdade onde eu trabalho, a faculdade Fabra, me vejo como um colaborador hoje melhor, né, e alguém que... Tudo isso a partir desse contato com a teologia. Eu não cheguei, professor Almir, à pedagogia, sou licenciado em pedagogia, já disse aqui, eu cheguei à pedagogia e devo isso à teologia. Cheguei à história, sou licenciado em história também. Cheguei à história, Uhum. eu devo isso à teologia. Cheguei à psicanálise, né, eu conheci Freud, eu devo isso à teologia. Seja de maneira Uhum. direta, indireta. Por quê, professor? À medida que você vai lendo, na medida que eu fui lendo os teólogos, aquilo foi despertando em mim interesse para conhecer outras áreas, né? E aí o campo Uhum. foi se abrindo, os horizontes foram se expandindo, né? Então, eu colocaria dessa forma. Ah, que bacana, professor. Então, sua relação com a teologia é bem íntima e acabou influenciando É, todas as outras áreas ali, do saber que você desenvolveu e da vida exato, ali, né? E, exato, professor, para a igreja, a claro. importância da teologia para a igreja, como a gente pode abordar isso? Ah, perfeito. Professor Almir, eu vou confessar aqui um segredo que eu estava guardando até agora. Eu preparei um esboço aqui, tá? Eu tô com ele aqui. Eu tô com. Eles falam que a gente prepara esboço só para pregar, mas não é não. Eu tô com esboço aqui para nossa live. Não vou E eu mostrar o meu também, pensei, não. Opa, peraí. aí, rapaz, já achei que era só eu. Tá joia, professor. Boa, Ai, boa. ai. Eu pensando, né, sobre esse momento nosso aqui, é óbvio, isso já estava subentendido no tema da live, eu preparei pelo menos 6 pontos aqui, e se eu tiver me estendendo demais na resposta, me corta aí, professor, eu tento reduzir aqui e ser mais objetivo, mas eu preparei Claro. aqui seis tópicos, né, 6 pontos que eu destacaria de como que a teologia ela pode ser útil à igreja, né, como que a teologia, como que se dá essa relação da teologia com a igreja. E eu pensei esses 6 tópicos ou essas 6 percepções sempre em termos de promoção, professor Almir. E a primeira promoção é que a teologia ela promove a melhor compreensão da Bíblia. Aliás, eu me lembro quando eu era adolescente que o meu interesse pela teologia começou justamente porque eu queria entender melhor a Bíblia. Você sabe, professor Almir, que a Bíblia, e essa foi minha pesquisa de mestrado, inclusive, ela é um livro de leitura das diversas tradições cristãs, seja protestante, seja católica, né? Do lado católico, e essas tradições, professor, elas leem a Bíblia ao seu modo, né? Isso ou seja, as comunidades de fé, elas têm um modo de leitura da Bíblia que é chamado de leitura popular da Bíblia. E a gente tem gente, nós temos gente pesquisando a leitura popular da Bíblia do lado protestante e do lado católico. Do lado católico nós temos um grande nome, que é o Frei Carlos Mestres. Ele está com 80 anos já, mais de 80 anos, e pesquisou muito esse assunto, mais de 60 anos pesquisando a questão da leitura popular da Bíblia, nas SEBs, né, as comunidades eclesiais de base. E do lado protestante nós tivemos o Milton Schwantz, infelizmente já falecido, um grande teólogo, né, uma pessoa fantástica. Não conheci pessoalmente, mas ouvi muita coisa a respeito dele, né? E ele pesquisou, trabalhou também esse assunto. Tem também o Dr. Júlio Zabatiero, que me parece que eu não cheguei a ler muito o Zabatiero nessa questão, mas me parece que ele trabalhou esse tema também. Não me lembro com exatidão, mas acho que sim. Mas o Milton Schwantz, com certeza. Eu, inclusive, usei textos do Milton. Então, professor, a Uhum. grande questão é, né, bom, a gente lê a Bíblia, mas nós entendemos a Bíblia? É possível você ler um texto e não entendê-lo.
Então, a teologia, nesse sentido, ela contribui muito, porque você vai ter áreas da teologia que se dedicam exclusivamente à melhor compreensão do texto bíblico, como, por exemplo, é o caso das disciplinas teológicas hermenêutica e exegese. As duas, até brinco, né, porque os nomes são estranhos, não são muito usuais, eu brinco com os alunos e falo, ó, gente, não é nome de marca nova de shampoo no mercado, tá? São nomes de disciplinas teológicas. E a hermenêutica, especificamente a hermenêutica, ela apresenta princípios, ela esclarece princípios que nos ajudam a entender melhor a Bíblia, né? Então, eu colocaria essa como a primeira grande promoção, né? Vamos dizer assim, a teologia ela promove uma melhor compreensão da Bíblia na igreja. Um outro ponto, professor Almir, que eu destaco, é, vai parecer engraçado ou paradoxal, mas é muito interessante. A teologia, ela promove também uma melhor compreensão da própria igreja. A gente precisa olhar para dentro, né? A gente precisa olhar, fazer um olhar introspectivo, né? A gente precisa ter um olhar crítico sobre a igreja. Atenção, pessoal, eu sei que tem muitas pessoas que nos estamos assistindo agora que, como eu, são pessoas da igreja, né? São homens e mulheres da igreja. Quando eu digo um olhar crítico, eu estou utilizando aqui a palavra crítico em seu sentido acadêmico, em sua acepção acadêmica, né? E nesse sentido, essa palavra não é pejorativa, não é, professor Almir? A gente usa Não, muito essa palavra, né? Exato. No sentido de avaliar, de olhar com isenção, ou tentar fazer com isenção. Ninguém é totalmente isento, né? O mito da neutralidade científica, mas você tentar fazer uma autocrítica e esse olhar ele é muito importante porque nos permite perceber problemas, deficiências e para então corrigi-los, né? Ninguém procura um médico se não identifica que está com um problema de saúde. Então a gente vai justamente usar a teologia promove isso, né? Essa autorreflexão, esse olhar para dentro. E a igreja brasileira, seja ela protestante, católica, professor Almir, ela tem contradições, ela convive com contradições, ela convive com problemas, né? E a teologia, nesse sentido, ela é uma grande aliada. É até importante falar isso porque o teólogo, neste sentido, ele é um amigo da igreja, ele não é um inimigo da igreja. Então, quando a gente, muitas vezes, faz uma análise crítica, alguns colegas de ministério, pastores, líderes, podem olhar para a gente, muitas vezes, com suspeição, né? Alguém, poxa, Rony, você está criticando a igreja? Sim, estou criticando a igreja. A igreja tem de ser criticada, mas criticada academicamente, né? No sentido de que a gente precisa olhar para determinadas práticas e repensá-las, né? Aliás, professor Mi, esse é o nome do meu canal pessoal, né? O Repensando o Meu Cristianismo. Então, parte não. justamente dessa pegada acadêmica também, né? Uma outra Sim, sim. terceira promoção, né? Uma outra terceira promoção que a teologia ela provoca é que ela promove na igreja uma melhor compreensão sobre a sociedade e seu tempo. Então isso é muito saudável também, professor, porque a teologia me leva a entender melhor a sociedade, a realidade social. Ou pelo menos possibilita que a igreja dialogue com a sociedade lá fora. Existe um chavão muito popular entre os evangélicos, eu acho que não é tão forte entre os católicos, mas entre os evangélicos é muito forte, professor Almir, que diz assim, né? A igreja, ela está no mundo, né? Eu sou evangélico, mas não gosto dessa frase. Eu não acho que a igreja esteja no mundo, eu acho que a igreja é o mundo. Eu acho que a igreja é a sociedade, ela é uma parte da sociedade. Então eu vou para o culto no domingo à noite, vou lá, como dizemos nós pentecostais, né? A gente glorifica, sente a presença de Deus, né? Volto para casa, mas na segunda-feira eu estou pegando o busão para ir trabalhar do mesmo jeito. Então, não adianta. Eu vou conviver com pessoas não crentes, eu vou conviver com pessoas. Quem é católico vai conviver com pessoas que não são católicas, quem é espírita vai conviver com pessoas que não são espíritas. Então, nós somos a sociedade. Então, é preciso lançar esse olhar. Eu falei que a teologia ajuda a conhecer melhor a igreja, porque nós olhamos para dentro, mas a teologia nos ajuda também a olhar para fora. E isso é importante, professor, porque nós precisamos conversar, né? Eu estou aqui agora fazendo uma live com uma pessoa que, você já me falou, você não é evangélico. E estamos aqui, no entanto, falando sobre teologia, conversando, isso é muito saudável, isso é muito positivo, Sim. né? Então, eu acho que a gente tem que ser capaz de conversar. Posso prosseguir, professor? Quer fazer alguma interrupção? Fique à vontade. Claro, fique à vontade, professor. Só uma questão. Você falou da Claro, hermenêutica, que ajuda a gente a sim, a entender como estudar a Bíblia ali, né?
Isso Exato. realmente é importante. A leitura popular da Bíblia que você mencionou também, ter um olhar sobre isso, né, é importante, porque às vezes você não tem um conhecimento técnico ali para poder analisar, compreender que uma situação foi dita ali envolvendo um contexto histórico, Uhum. social, né? Então, Exato. um passo além da leitura popular da Bíblia, talvez o estudo da teologia vai nos potencializar ali, dar esse passo, né? Isso, como você Exato. disse, ajuda a gente a compreender melhor a Bíblia e até mesmo ajuda até a igreja a compreender melhor, né, a Bíblia a si mesma ali, né? Então é Exato. esse parênteses que eu queria fazer, mas pode seguir, professor, fique à vontade. Claro, claro. Não, excelente contribuição, professor, excelente. Foi importante a sua fala, porque a leitura popular da Bíblia, pessoal, ela é entendida como um a priori, ela é valorizada pela academia, mas eu mesmo tenho escrevido sobre isso e eu mesmo tenho apontado também limites na leitura popular da Bíblia. Então, a minha proposta, inclusive, professor Almir, ela vai muito nessa direção. É no sentido de que a leitura popular da Bíblia ela pode conversar com a hermenêutica. A hermenêutica ela pode, sem necessariamente deixar de ser leitura popular da Bíblia, né? A gente continua lendo a Bíblia como povo, né, como pessoas inseridas numa comunidade de fé, mas essa leitura vai sendo melhorada pela contribuição da hermenêutica e da teologia, por extensão, né? Alguém pergunta, como fazer isso na prática, professor? Ah, exemplo, na medida em que você aplica os princípios da hermenêutica. Que princípios são esses, professor? Eu posso citar um exemplo, né? Um exemplo muito comum, muito conhecido, mas não tão praticado, né? A ideia de que você entende corretamente um texto da Bíblia quando você o considera à luz dos seus diversos contextos, que foi o que o professor Almir acabou de falar, né? Então há um contexto, eu diria que há contextos, né? Contextos de natureza cultural, de natureza histórica, de natureza política, de natureza geográfica. Muitas vezes a geografia de determinado local influi na compreensão do texto. É uma coisa interessante, né? De fato, até que ponto nós podemos aplicar hoje determinadas assertivas bíblicas? Exemplo, você tem um texto no Deuteronômio, capítulo 24, que ordena o apedrejamento dos filhos que eram rebeldes, que se rebelavam contra os seus pais. Ora, isso nos parece um absurdo hoje. Como que a gente vai. Ah, mas a Bíblia não é a palavra de Deus? Sim, mas há uma progressão, há uma evolução de conceitos, né? Há conceitos que foram afirmados em determinados contextos culturais e que foram superados e que foram deixados de lado, e isso a gente percebe a partir da própria leitura da Bíblia, né? Então, quando você chega no Novo Testamento, você não encontra nada que ratifique essa ideia, né, professor Almir? Quando você chega no Novo Testamento, a Uhum. ideia é outra, né? A ideia é totalmente outra. Olha, amai-vos uns aos outros, né? Perdoai-vos uns aos outros. Aí você Sim, vai ter sim. um, Aí você vai ter um homem singular que aparece na Palestina dizendo assim, olha, se alguém bate numa face, oferece a outra. Se alguém pede para você caminhar uma milha, vai com ele duas. Então, ou seja, há uma evolução, né? Então, a gente precisa olhar para esses textos a partir de determinados contextos, né? Então, isso é importante. E aqui, professor, eu vou pegar um gancho justamente para falar da quarta contribuição da teologia para a igreja. A teologia ela contribui para a superação de complexos de ignorância, né? As comunidades de fé, e eu sou um homem que vive em comunidades de fé há muitos anos, professor. As comunidades de fé, muitas vezes, por mais sinceras que elas sejam, por mais altruístas que elas sejam, eu tenho visto isso ao longo da minha vida e é isso que me fez não desistir da igreja, porque tem muita gente boa, tem muita gente séria, tem muita gente que doa a própria vida, professor, para cuidar de gente, para pastorear gente, para ajudar comunidades de fé. Isso é muito marcante. Mas as nossas comunidades de fé, elas sobrevivem muitas vezes, elas convivem muitas vezes com complexos de ignorância, né? Complexos de ignorância. Complexos de ignorância que muitas vezes desembocam em atos de violência, em atos de intolerância, em atos de agressão. Eu vou dar um exemplo disso, professor Almir. Eu fui há uns anos atrás inserido num grupo de apologética onde só tinham pessoas evangélicas. E de repente eu aceitei, né, e permaneci no grupo por um dia ou dois, acho que não passou disso. Eu fiquei surpreso quando comecei a ver o nível das postagens que estavam sendo feitas. Para quem não sabe, a apologética é a área da teologia que se ocupa da defesa da fé cristã, né? E hoje, professor Almir, muitos evangélicos entendem defesa da fé cristã como agressão a outras religiões e a outras tradições,
né? E isso é lamentável. Hum, Então eu comecei a ver no grupo ali crentes, gente evangélica, pastores inclusive, postando ali memes, ridicularizando adventistas, ridicularizando testemunhos de Jeová, ridicularizando católicos, né? Ridicularizando outras igrejas evangélicas e dizendo que isso é defesa da fé. Eu converso, professor Almir, com católico, com budista. Eu estou para receber na minha casa aqui um padre que vai vir aqui, um amigo meu, uma pessoa que eu gosto, vai vir aqui para tomar um café comigo. E a gente discorda. Tem coisa que ele fala, olha, eu não entendo dessa forma. Você pensa assim, eu não penso. Mas a gente faz uhum, isso dentro de um diálogo, né? A gente faz isso dentro de um diálogo. Então a teologia, ela vai tirando essas coisas da gente, esses complexos de ignorância, né? E que geram muitas vezes e que se perpetuam muitas vezes, professor, nas comunidades de fé, né? E às vezes, inclusive, cria uma imagem ruim da igreja para a sociedade. Uma outra contribuição da teologia, pessoal, que eu queria destacar, a quinta promoção, eu já até adiantei ela aqui, é que a teologia, ela promove, ela melhora a nossa capacidade de diálogo com o próximo, né? E nos capacita a responder a um mundo que questiona. Então hoje, professor Almir, não adianta a gente simplesmente dizer que você tem que crer. As pessoas hoje perguntam por que crer? Né? As pessoas querem ter uma razão para ter fé. uhum, Isso é uma coisa curiosa, né? Porque a fé, para alguns, ela é justamente a ideia de que você não precisa ter uma razão para crer. Mas no próprio cristianismo você tem muita gente boa escrevendo e dizendo que, e aqui eu vou citar, né, um grande teólogo, John Stott, há um livro dele com esse título, que é um clássico na teologia cristã, ele vai dizer, olha, crer é também pensar, né? Eu não estou dizendo com isso, professor Almir, que eu esteja propondo que a razão esteja acima da fé. Não, eu não estou necessariamente afirmando isso, mas eu estou afirmando que fé não é antagônica à razão. Então, muitos ateus, inclusive, apresentam argumentos consistentes, argumentos plausíveis, mas há um argumento que me parece muito questionável, que é a ideia de que, porque eu sou um homem de fé, eu necessariamente sou anti-intelectualista, ou anti-intelectual. E não necessariamente, não necessariamente. Você tem gente de todas as áreas, das ciências humanas, exatas, sociais e por aí vai, que foram pessoas profundamente religiosas, né, e que são hoje, conquanto na ciência a maioria dos cientistas se declarem ateus, mas é fato que há um número expressivo de cientistas que se declaram religiosos, que nas suas casas ou mesmo no ambiente de trabalho eles oram antes de comer ali a sua refeição. Então, isso não é uma verdade absoluta, né, não é uma verdade rigorosa. Então, pelo contrário, a teologia ela me torna mais dialogal, ela não é necessariamente anti-intelectual, pelo contrário. Aliás, diga-se de passagem, grandes intelectuais foram teólogos, né? Essa conversa entre teologia, filosofia e outras áreas, ela já acontece há vários séculos, né? Então isso é muito bacana. E eu acho que essa é uma grande contribuição da teologia, porque uma coisa, professor Almir, que a teologia fez comigo, tem feito, pode não parecer por essa live, viu, gente? Mas eu digo a vocês em verdade, a teologia tem me tornado mais capaz de ouvir, capaz de ouvir. Eu tenho aprendido, professor Almir, que a nossa capacidade de convencer as pessoas aumenta quando a gente se torna capaz de ouvi-las mais. E muitas vezes também a gente precisa ter humildade. Tem coisas que eu acredito que precisam ser revistas e que eu vou revê-las a partir dessa capacidade de ouvir. Tem coisas que o Almir vai falar para mim, não sendo ele evangélico, que eu, como evangélico, vou repensar. Por que não? Né? Eu posso aprender com o Almir, eu posso ouvir o Almir, né? E o Almir pode aprender comigo. Então não se trata de ser melhor ou pior, se trata de que eu sei coisas que o Almir não sabe e o Almir sabe coisas que eu não sei. E essa troca é que nos enriquece, né? E por fim, sim, professor Almir, né? E por fim, a última promoção, né, que eu queria destacar aqui em relação nessa relação da teologia com a igreja, é que a teologia ela tem também um aspecto que é um aspecto introspectivo muito forte, né? Principalmente a teologia que dialoga, né? A gente tem um lado na teologia que é muito técnico, que é muito cientificista, que é muito acadêmico. Eu não estou falando isso em termos pejorativos, mas é verdade também que você tem na teologia um aspecto de devoção, de piedade, que apela muito a essa relação com Deus, ao cultivo dessa relação com Deus. Eu que sou de tradição pentecostal, isso é muito forte na minha tradição religiosa e teológica, né? Os teólogos pentecostais valorizam muito
o aspecto devocional, e isso é muito legal, professor, porque nos leva a olhar para dentro. Então, a sexta promoção que a teologia ela faz, ela nos leva a nos conhecer melhor a nós mesmos. Essa relação com Deus, o cultivo de uma vida devocional, nos leva a olhar para dentro de si mesmos e a rever ideias, rever conceitos, rever posturas. Eu costumo dizer, professor Almir, que a psicanálise e a teologia elas fazem uma coisa muito interessante, que elas promovem uma descoberta de si mesmo no ser humano, né? Eu lembro quando eu Sim, fazia o curso de psicanálise, o professor dizia assim, olha, depois que vocês fizerem psicanálise, vocês nunca mais vão ver a si mesmos e ao outro da mesma forma. E caramba, professor, foi verdade. A psicanálise ela faz isso com a sim. gente. Mas a teologia também faz, ao seu modo, né, na sua perspectiva, mas a teologia também faz. E é interessante, professor Almir, que essa descoberta de si mesmo, né, pessoal que nos acompanha, todos que nos acompanham, algumas vezes, professor Almir, ela é muito dolorosa, né? Ela é muito dolorosa. Essa descoberta de si mesmo, ela é dolorosa às vezes, né? Conta-se a história de um filósofo que ele estava sentado na praça. Eu não sei se foi o Schleiermacher, tô na dúvida agora. Eu acho que foi o Schleiermacher. E aí diz que ele estava sentado na praça e o zelador que cuidava da praça passou, viu ele sentado e falou bem assim: Olá, tudo bem com o senhor? Quem é o senhor? E esse filósofo respondeu com a seguinte pergunta, com a seguinte afirmação: É uma boa pergunta. Quem sou eu? Então, você percebe que essa preocupação, esse interesse, né, para entender quem somos nós, ela está presente na Uhum. teologia com muita força, né? E essa descoberta às vezes é Sim, dolorosa. Ela é dolorosa. Porém, pessoal, né, todos que nos acompanham, o professor Almir, ela é muito saudável, porque na medida em que você olha para dentro de si mesmo, começa a perceber falhas, deficiências, ah, limitações, você pode, a partir dessa descoberta, não estou dizendo que isso acontece automaticamente, mas você pode, a partir dessa descoberta, ser uma pessoa melhor, né? E falando sim, como um teólogo, que me considero como um teólogo piedoso, buscando a ajuda de Deus, você vai se fazendo uma pessoa melhor. Né? E isso é interessante, professor, porque nós somos muito hábeis em ver o defeito dos outros, né? Nós somos sim. muito peritos para enxergar as falhas alheias. Mas essa contribuição da teologia é muito interessante. Eu vivi momentos de, para finalizar a minha fala aqui, professor, eu vivi momentos de muita crise na minha relação com a igreja. Minha crise nunca foi de fé, né? Eu nunca tive uma crise de, será que Deus existe? Não. Mas eu passei por um período na minha vida de uma profunda crise com a instituição igreja. Só que houve um momento na minha trajetória e que eu entendo que nessa relação com Cristo, Cristo provocou em mim algo que eu não tinha percebido até então. É como se ele tivesse me dito o seguinte: meu filho, tem uma parte do problema que você não está considerando, que você não está levando em conta. E eu disse: qual é essa parte? E ele disse: Rony Coser. Rony Coser é uma parte importante desse problema da igreja brasileira, né? E é onde eu quero chegar com isso, Almir, que a mudança que eu quero, eu preciso ser. Precisa começar por mim. Então a igreja tem problemas, a Assembleia de Deus tem problemas, tem muitos, né? A Igreja Católica tem problemas, tem muitos. Mas a mudança que eu quero ver acontecer precisa começar por mim. Então eu sou uma parte desse problema, né? E o melhoramento da igreja passa pelo meu melhoramento como pessoa. Então, Almir, esse Rony que está diante de você aqui, ele é um Rony com problemas. Esse cara não é fácil, não. O cara, às vezes, é chato, é enjoado, é complicado. Mas acredite, Almir, esse Rony é um Rony bem melhor do que o Rony de ontem. Não é o Rony que será amanhã. Não é o Rony que será o Uhum. Rony de amanhã. Mas é um Rony melhor que o Rony de ontem. Sim. É isso aí, A professor. teologia. Falei demais, né? Desculpa aí. Não, não, você falou muito bem do tempo, tá super tranquilo, super tranquilo. Estamos com o tempo tranquilo. E realmente, na sua fala que a teologia melhora as pessoas, né? Isso é muito significativo, né? Faz com que se tenha uma motivação para estudar, para aprender um pouco mais sobre como É. ler a Bíblia, ler as Escrituras, né? Nós temos aqui uma pergunta, deixa eu ver, da Alda Freire. Ela Nossa pergunta se amiga. existe uma teologia pentecostal. Opa, Existe uma teologia pentecostal? com certeza, professor. Com certeza existe uma teologia pentecostal. Não só existe uma teologia pentecostal, é redundante o que eu vou falar, né? Como existem bons teólogos pentecostais, inclusive, diga-se de passagem, de grosso calibre intelectual, com robusta formação acadêmica. Eu acabei de ler
um desses teólogos. Vocês estão vendo aqui, ó, vou colocar o dedo aqui em cima do livro dele, ó. O Comentário Histórico-Cultural do Novo Testamento, de Craig Keener. É um brilhante teólogo pentecostal, penteca mesmo, Almir, um penteca declarado, igual eu. E um brilhante teólogo, escreve muito, muito, tem diversos livros publicados, e às vezes as pessoas se escandalizam com essa expressão, não estou dizendo que foi o caso da Alda, né? Mas às vezes algumas pessoas se escandalizam com essa expressão, professor Almir, uma teologia pentecostal existe, né? Alguns teólogos, inclusive, vão dizer que o movimento pentecostal ainda está em busca de uma teologia, mas eu, nessa hora, faço coro com um importante teólogo pentecostal chamado Gary B. McGee. Ele vai dizer que nós temos, sim, uma boa base teológica e uma teologia própria, né? Essa teologia valoriza muito a pessoa do Espírito Santo, valoriza muito a experiência na vida cristã, mas não sobrepõe a experiência às Escrituras. Então, veja, eu já estou delineando aqui Sim, características da teologia pentecostal, né? Então, sim, a sim. teologia pentecostal, professor, a gente pode definir como um modo, uma ênfase teológica. Assim como você tem teologia reformada, você tem teologia católica, você tem teologia da missão integral, teologia da libertação, são ênfases teológicas que são dadas e cada uma dá a sua contribuição, né? Cada uma oferece a sua contribuição. Estou lendo agora um teólogo da libertação. Não é a minha tradição. Tenho problemas com a teologia da libertação, tenho certa dificuldade com alguns aspectos do marxismo nesse diálogo com a teologia, mas eu vejo contribuições fantásticas na teologia da libertação. Fantásticas. Como vejo contribuições no marxismo também. Isso não faz de mim um marxista, mas eu vejo contribuições. É justamente a ideia do diálogo, entende, professor? A ideia do diálogo. Então, Sim. eu não preciso deixar de ser pentecostal porque estou dialogando com outras tradições. A teologia pentecostal é isso, ela é uma teologia com seus pressupostos que dá a sua ênfase ou as suas ênfases em determinadas convicções teológicas. Ah, bacana. A Alda, que fez a pergunta, ela inclusive pediu se é possível digitar o nome do autor do livro que você apontou aí em cima, que você está Ai, lendo. eu não Depois consigo você, digitar agora, professor, mas é, eu mando para ela. depois a Mando gente deixa sim. nos comentários, né? Claro, Joia. claro, com certeza. E teve mais alguns comentários aqui, porque você usou, como que é o termo? Penteca, né? Para se referir que você é Eu sou- pentecostal. Na É, academia brinco muito com os pentecostais assim, professor. sim, sim, Somos, bacana, somos, bacana. somos não tão carinhosamente assim chamados de pentecas. E, Ai, Rony, ai. me fala uma coisa, como a teologia pode ser organizada? Como se Opa, organiza aí a teologia? ok. Existem algumas propostas, tá, professor? Eu vou citar aqui, eu uso muito ele, até participei de um evento agora online com ele há poucos dias atrás, um grande teólogo pentecostal brasileiro, que é o doutor Esdras Bento, né? Está terminando o doutorado dele agora pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, doutorado em teologia. Ele é brilhante, eu gosto muito dele. Ele vai classificar a teologia, ele faz uma comparação muito interessante no livro dele, Hermenêutica Fácil e Descomplicada. Tem gente que até brinca e fala que não é tão descomplicado assim, né? Porque o Esdras é muito técnico. Mas eu particularmente, considero um livro muito útil, muito interessante. E nesse livro ele compara a teologia a um prédio de 5 andares, né? Um edifício de 5 andares. E ele vai dizer que cada andar desse prédio, teologia, é uma área maior de estudos dentro da teologia. E dentro de cada andar, como em qualquer prédio, você tem as salas. E aí ele vai trazer a ideia de que essas salas são as disciplinas teológicas. Então, essas disciplinas teológicas, elas estão agrupadas em grandes áreas de estudo na teologia. Então, nós temos aí, na proposta do Bento, nós temos aí a teologia estruturada, então, em 5 grandes divisões, ou andares, né, como na metáfora que ele faz. Então, a gente tem o andar da teologia bíblica, o andar da teologia histórica, o andar da teologia sistemática, o andar da teologia exegética e o andar da teologia prática. Então, essas são 5 grandes áreas. Veja, professor Almir, e todos que nos acompanham, isso não é uma proposta final, né? Há outros autores que acrescentam outras categorias, outros. Por exemplo, tem um autor reformado que ele junta teologia exegética com teologia bíblica. Para ele, ele coloca numa mesma classificação, né? Ele não separa como o Bento faz. O Bento separa a teologia bíblica de
teologia exegética, né? Eu também gosto, prefiro separar, embora as duas áreas estejam muito relacionadas. Então, essa é uma organização possível, né? É uma forma de você classificar possível para a teologia. E aí, dentro de cada uma dessas áreas, você tem as disciplinas correlacionadas, obviamente. Teologia exegética é aquela área da teologia que se ocupa de interpretar o texto bíblico, de aplicar técnicas, métodos de interpretação do texto bíblico. Então, aí você tem hermenêutica, você tem exegese, você tem a filologia sacra e outras áreas de conhecimento. Ah, que bacana, professor. Você falou da organização da teologia e eu estava me lembrando aqui do curso. A gente está finalizando o cadastramento Exato. dele lá na plataforma de ensino, né? E eu estou me lembrando de vários nomes diferentes, né? Hermenêutica é o Sim, mais fácil que tem lá, né? É, Nesse curso, eu queria que o senhor falasse um pouco do curso, como ele está organizado, claro, em termos de, assim, bacana, para organizar o conhecimento de quem quer aprender teologia. Como foi organizado o curso, professor? bacana. O legal desse curso, professor Almir, é que ele contempla a pessoas de qualquer nível, né? Ele emprega uma linguagem, o material didático emprega uma linguagem que não é uma linguagem simplória, mas também não é uma linguagem técnica demais. O curso ele é estruturado em 12 módulos, né? A gente trabalha, são na verdade 12 livros e você tem para cada livro um conjunto de videoaulas, você tem exercícios de fixação, a gente vai ter também, nessas videoaulas, inclusive, a gente trabalha muito essa interação com o aluno, até aproveitar aqui, professor, para buscar desfazer um mito muito comum em relação a cursos, porque o curso vai ser ministrado na modalidade EAD, então, até um mito muito comum, você sabe disso melhor do que eu, claro. Um mito muito comum em relação a EAD, eu vou fazer um curso à distância, eu vou estudar sozinho. E não é bem assim, né? Então, o curso ele é pensado, né, para que haja uma forma de interação na linguagem, na forma como a gente se expressa no vídeo. Então, a gente tenta, pelos recursos digitais, chegar perto do aluno. E, claro, além da tutoria, né? O aluno vai poder entrar em contato, ele vai ter um suporte. A Open ela tem uma preocupação, um limite mínimo de tempo para dar retorno para o aluno. Essa é uma preocupação da instituição, e isso é muito importante porque a gente sabe, né, professor, que você está estudando num curso à distância e não tem retorno, aí sim você tem essa sensação de que você está sozinho. Então, não é o Exato. modus operandi, né, não é o modus operandi da Open, então existe essa preocupação, porque qualquer empresa que trabalha com curso EAD de forma inteligente sabe que esse retorno ao aluno é fundamental, né? Então, é a preocupação da Open, então a gente tem justamente pensado o material dessa forma, inclusive na linguagem também, é bem Sim, acessível e alcança todos, né, professor? Aquela pessoa, eu já sou formado, eu tenho mestrado, eu tenho doutorado, mas não entendo nada de teologia. Eu estou na igreja, sou obreiro, quero entender. Eu sou leigo, eu não tenho bacharelado, mas sou alfabetizado, tenho condições de ler, de interpretar, tenho condições de acessar o conteúdo. Esse curso é para todos, né? É um curso de introdução à teologia, e aí a gente tem diversas disciplinas. Introdução à Bíblia é uma disciplina, introdução ao Antigo Testamento, introdução ao Novo Testamento, hermenêutica, né, que acho que foi a mais destacada aqui, né, professor? Hermenêutica, temos a homilética, está relacionada à preparação e exposição de sermões, família cristã, ética cristã, educação cristã, eclesiologia, nós temos também a disciplina de escatologia, são as disciplinas aí que fazem parte da matriz curricular do curso. E com certeza vocês vão gostar muito. Agora, uma coisa importante, a nossa conversa, né, professor Almir, a gente sempre tem conversado e a gente percebe, aliás, a minha pronta aceitação para participar do projeto é que a gente percebe que a Open não está preocupada em vender certificado, né? Existe uma preocupação em vender conhecimento. Então, pessoal, esse curso é para quem não exatamente. é. A ideia é que você estude realmente, a ideia é que você saiba, conheça pelo menos aqueles conceitos principais, fundamentais, né, que introduz você no amplo universo da teologia, né? Então, isso é importante a gente falar isso também. Não estou dizendo que você vai entrar lá e aquela coisa. Não, como disse, é uma linguagem acessível, mas você tem o conteúdo, precisa ler os materiais, precisa assistir as videoaulas, precisa fazer as avaliações, e isso é muito gratificante, né, professor? Porque eu sempre, quando estou lá na Fabra, dando as minhas aulas, falando com os alunos, respondendo também lá na tutoria, eu sempre digo, olha, mais do que obter um diploma ou certificado,
mais importante que isso é você obter um certificado que atesta que você realmente aprendeu. Acho que é isso que é válido e essa é a nossa preocupação. Exatamente, exatamente. Aqui na Open nós temos essa preocupação que o professor Rony relatou, de levar conhecimento, conhecimento de uma forma, sendo à distância, você não tem ali um professor presencial, mas a gente tenta com a tecnologia e com a linguagem suprimir aí essa falta de professor presencial, por meio de tutoria, por meio de um material didático que você lê, mas ele parece que está falando com você, né? Por meio das videoaulas, né? Principalmente a tutoria, que é aquele momento que o professor está ali e te responde de forma rápida, você não fica ali muito tempo Exato. esperando, você não tem que parar seus estudos, né? Então, a gente trabalha muito nessa direção aqui na Open, né? É, esse curso, alguém perguntou aqui, quando vai iniciar, a previsão é que ele seja lançado agora no mês de julho. Nesse mês de julho, uma série de cursos vão ser lançados. Esse é um dos principais que será lançado até o final de julho. Tá? Ele está sendo preparado, estamos terminando de preparar, de montar a sala de aula, né, as salas de aula para receber, né, todos os alunos. Alda perguntou aqui qual a diferença entre exege e exegese. É isso mesmo? Você consegue ler Exegese. o comentário, Rony? Não sei se eu pronunciei Sim, corretamente. passou perto, passou perto. Tirou tinta na trave. Puxa vida. Ai. Hermenêutica e exegese, professor. Exegese. Ah, sim. Essa pergunta é clássica, né? A diferença, Alda, e a todos os demais que acompanham, é que a hermenêutica. Bom, eu vou colocar isso de modo bem prático, professor Almir. Eu gosto de pensar na relação da hermenêutica com a exegese em termos de uma caixa de ferramenta. Tem dois tipos de objetos que eu sou aficionado para colecionar, professor Almir: livros e ferramentas. Eu sou fanático por livros e ferramentas, né? Então, eu Professor vou usar Rony, antes de a. você responder, eu vou te Pois interromper não. rapidinho. Aqui no Instagram, creio que nós temos 1 hora de live. Você Sim. consegue visualizar o tempo que nós temos aí já? Só para a gente Ele gerenciar não. isso. Ó, professor, nós começamos, já era 19h05. Temos então exatos 7 minutos e a gente finaliza. Ah, então tá tranquilo. Dá Não, tempo de responder e finalizar de forma tranquila. Tá, joia? senão não consegue salvar depois no IGTV, né? Perfeito. Sim. Ah, então eu tenho assim, eu sou aficionado, é por isso que eu vou usar essa comparação aqui. Eu gosto de pensar nessa relação em termos de uma caixa de ferramentas. A hermenêutica, professor e Alda, é a caixa de ferramentas. Você olha, ela está lá, bonitinha, tem os alicates, né, tem a trena, tá tudo ali dentro, martelo e por aí vai, né, óculos de proteção, pelo menos a minha caixa tem tudo isso, né? E onde entra a exegese nisso? A exegese é o ato de usar essas ferramentas. Eu estou tentando falar assim de modo bem didático. Então, a hermenêutica oferece os princípios de interpretação. A hermenêutica ela apresenta uma série de noções teológicas, hermenêuticas, também filosóficas. Existe um diálogo muito estreito e se fala de uma hermenêutica teológico-filosófica, né, muito profunda. Você tem autores aí como Paul Ricoeur, Schleiermacher, que eu citei, que é filósofo e teólogo, né, e trabalhou profundamente essa questão da hermenêutica. Na exegese, você vai para o trabalho direto com o texto. É você trabalhar diretamente com o texto, explorando o texto e usando esses princípios, essas ferramentas, métodos para interpretar o texto. Então, a hermenêutica oferece os princípios. A exegese é esse trabalho direto com o texto bíblico. Basicamente é isso, Ah, professor. joia, ótimo, excelente. E professor, para quem quer se aprofundar na teologia, vale a pena investir em teologia, num curso, em livros? Vale a pena investir nesse conhecimento? O que você nos diz? Bom, eu sou até suspeito de falar, professor, porque eu venho fazendo esse investimento e não me arrependo uma vírgula, né, de tudo que investi. Eu devo ter na minha casa aqui, professor, uns 30 mil reais em livros, né? Talvez eu não esteja sendo ufanista. Eu doei bastante há uns dias atrás, fiz uma triagem na biblioteca, mas eu devo ter aqui uns 600 títulos. Eu, por alto, calculo que isso deva, se a gente for comparar aí com os sites virtuais, deve ter aqui uns 30 mil reais em livro. Invisto bastante, né? Fiz mestrado particular, paguei do meu bolso. E acho que por tudo que nós dizemos aqui, professor, justifica esse investimento, justifica
essa acreditar na teologia, e mesmo para quem já tem uma formação, né, mesmo para eu admito como teólogo que o mercado de trabalho para o teólogo ele é restrito, mas isso não acontece só em relação à teologia, né? Eu tenho colega, por exemplo, que tem doutorado em sociologia e encontra limitações no mercado de trabalho, né? Os filósofos, Cortella até brinca com isso, né? Você nunca ouviu falar de greve de filósofos, né? Sindicato de filósofos, então a gente brinca também em relação a isso, mas a teologia, de certo modo, professor, ela tem um campo de atuação até maior, eu suspeito que até maior do que a filosofia. Por quê? Você tem as igrejas, né, que hoje marcam presença em todo o país. A filosofia ela acaba ficando muito restrita na academia, né, e quem ousa fazer filosofia fora da academia muitas vezes é criticado, né, como é o caso do Cortella, do Pondé, né, que se tornaram muito populares e são criticados por alguns colegas da academia. O teólogo, por sua vez, ele está na academia? Está, mas ele tem a igreja para atuar, né, seja católica, seja protestante, então é um vasto campo. Eu mesmo, professor Almir, eu não atuo mais porque aprendi a dizer não, mas eu recebo muitos convites, ando muito, vou em muitos lugares, então assim, a gente acaba limitando um pouco a questão de tempo, né? Trabalho, muita coisa para dar conta, mas assim, a gente fica feliz com isso porque você tem um amplo espaço de atuação. Então a resposta é sim, vale a pena e a Open está aí, fica aí o convite para vocês começar, para quem nunca estudou teologia, começa pela Open e diga-se de passagem, né, professor, virão outros cursos também na área da teologia. Então, acho que Com vale super a certeza. pena. Teremos outros cursos na área de teologia. Vamos iniciar aí com esse de teologia básica, como o professor Rony disse, vale muito a pena investir em teologia, né? Tem muito campo de atuação, principalmente para quem está aí atuando na igreja. O professor Rony é um exemplo de que ele tem que recusar convites, né? Porque Uhum, existem muitas pessoas que precisam ser preparadas, né? Então, às vezes, exato. não tem muitas pessoas que têm um bom conhecimento sobre o assunto, e você se preparar, começar por um curso básico de teologia, já vai ter aí um know-how, um conhecimento, né? E, claro, investimento e até mesmo temos de mudança de vida, de ser uma pessoa melhor também, né, professor Rony? Exato, exato. Joia. Professor, eu acho que nós não temos muito tempo mais, né? Que pena. Que pena, a discussão está sendo muito boa, né? Então, pessoal, eu quero agradecer a todos, quero agradecer ao professor Rony por ter aceito o convite e estar aqui participando da live. Uma gratidão enorme, professor, né? Todos que nos assistiram, todos que vão nos assistir, porque vai ficar gravada aqui no nosso canal, né? No canal do professor Rony também, né? Na conta do Instagram dele, né? Quero que todos tenham uma noite abençoada, um bom final de semana, um ótimo descanso aí para iniciarmos a próxima semana com toda a energia ali revigorada, com as baterias recarregadas, né? Professor Rony, quiser fazer uma fala final, se despedir, agradecer, fique à vontade. Professor, agradecer a você mais uma vez, foi uma satisfação enorme, e agradecer a todos que estão acompanhando e que assistirão também depois. Um grande abraço a todos. Está ótimo. Pessoal, um abraço a todos. Vocês podem acessar os canais da Open Educacional no Facebook, no Instagram e no LinkedIn. Claro, o nosso site também, www.openeducacional.com.br. Lá vocês vão encontrar todas as informações sobre esse curso e sobre outros cursos também. Na época do lançamento, nós vamos divulgar também de forma massiva nas nossas redes sociais, na época do lançamento desse curso e também dos outros, tá joia? Pessoal, um abraço então e até uma próxima live, até um próximo momento.